Olá, minha gente, estamos de volta e hoje nós estaremos encerrando a unidade 13, né? E aqui iniciando o estudo do livro, né, de 1 Samuel. São os primeiros 12 capítulos. Na sua página 113 do livro você encontra aí o esboço, né, onde Samuel é como juiz e profeta, né? Depois a experiência de Samuel com Saul, né, escolhendo o primeiro rei, né? E aí veremos então os lugares mais importantes em sequência, as pessoas mais importantes em sequência, nesses primeiros 12 capítulos, o período abrangido, que é um período de mais ou menos 76 anos. Ok? Muito bem. Essa história começa com uma mulher chamada Ana, né, esposa de Elcana, que era estéril e que ela faz a seguinte oração: lembra-te de mim, ó Deus. E então ela faz um voto de que se ela tiver um filho, vai criá-lo como um nazireu. Você lembra desse voto, né? Que esse voto tornava a pessoa um sacerdote leigo? Você ainda lembra que Sansão nascera desse voto, mas não o cumpriu? Pois bem, Samuel será diferente. Ele será um profeta fiel, né, durante toda a sua vida e durante todo o período que ele, né, está sendo juiz em Israel, né? Ele, juntamente com Sansão e João Batista, são os três homens que são mencionados na Bíblia que foram nazireus, né? Então João Batista era um nazireu, né? Sansão um nazireu e Samuel também um nazireu. Samuel ele será entregue a Eli, né, o sumo sacerdote, para ser criado no serviço do Senhor, né? Então Eli vai ser um pai, né, na vida de Samuel. Mas veja bem, antes de ser um pai para Samuel, Eli era um pai para os seus filhos Ofni e Finéias, que esses filhos dele não foram adequadamente instruídos ou disciplinados, né, enquanto serviam ao Senhor, né? Eles eram filhos maus. O texto de Samuel os chama de filhos de Belial, né? Belial é um tipo de Deus. Eles roubavam as ofertas, eles oprimiam o povo, eles cometiam adultério dentro do tabernáculo. Eles foram advertidos, inclusive Eli, né, por meio de um profeta desconhecido e pelo próprio Samuel, né? Ainda menino, Deus vai falar com Samuel, dando uma mensagem para Eli, né? Em 1 Samuel 4, 1 a 10, né, nós estamos vendo que Israel é derrotado pelos filisteus e nessa derrota a Arca da Aliança ela é capturada e os filhos de Eli são mortos. E quando ele toma conhecimento disso, ele tem um ataque do coração e cai morto, né, de sua cadeira. E aí temos a sucessão disso, é que sua nora ela também vai morrer durante o nascimento de seu filho, mas nem sem antes chamar esse menino de Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. Sabe, minha gente, isso demonstra claramente que quando nós estamos vivendo uma vida de indisciplina, de desobediência, contrária aos ensinos e aos princípios de Deus, a glória de Deus não permanecerá em nossas vidas. Esse é um momento terrível na história desse povo, né? Depois, nos capítulos 5 e 6, nós vemos que essa Arca da Aliança, que havia sido capturada pelo povo de Israel, irá causar uma maldição entre os filisteus em todos os lugares onde ela está sendo levada. Em Asdod, ela vai destruir a estátua do ídolo Dagon e vai ferir o povo com tumores. E quando ela foi levada para Gate, o povo também sofreu de tumores. Em Ecrom vai acontecer a mesma coisa. Esse episódio se parece muito com a morte negra ou a peste bubônica, né? A arca, finalmente, ela é devolvida para uma cidade israelita, né? E ali alguns homens tolos olharam para dentro da arca e foram punidos por Deus. Leia a respeito disso no capítulo 6, né? Então a arca foi levada para Kiriat Jearim e lá permaneceu por 20 anos. Essa é a história que nós conhecemos, né, como um período onde o Senhor abençoou um homem chamado
Obed-Edom. No capítulo 7, Samuel torna-se um profeta do Senhor itinerante. Ele ajunta todo o povo de Israel em Mispa para um grande avivamento. Os filisteus, eles ouvem a esse respeito e mobilizam-se para atacá-los. E aí você, nesse capítulo, tem uma ação milagrosa de Deus, né, lidando com essa ameaça contra o povo de Israel que estava reunido para adorar o Senhor. No capítulo 8 de 1 Samuel, os líderes de Israel, eles vão a Samuel lhes exigir um rei, né? Dizendo que todas as nações tinham reis e eles eram o único povo que não tinham um rei, né? E Samuel diz, você já tem um rei que é Deus, o Senhor. Não, e eles respondem, nós queremos um rei como todas as outras nações ao nosso redor, né? Veja bem, minha gente, isso é a segunda opção, né? Deus tinha uma opção melhor, que era o povo de Israel ser governado por ele mesmo, onde o próprio Deus iria escolher, né, aqueles que estariam em posição de autoridade, né, e que estariam orientando a nação de Israel, assim como havia sido feito nos últimos 400 anos através dos juízes. Mas agora eles decidem, né, por sua própria escolha. E veja bem, minha gente, isso é interessante como Deus ele consente com isso, né? É a segunda opção, não é a primeira opção de Deus. A primeira opção de Deus é que nós possamos estar sendo governados por Ele, né? A primeira opção de Deus é que o Senhor quer que nós estejamos sujeitos a Ele. Mas aí, quando nós escolhemos a nossa opção, vamos sofrer as consequências disso, né? Israel ficou com a segunda opção, né? E então Saul torna-se um rei, né? E acaba a sua carreira como um suicida, um homem endemoniado, longe de Deus. Minha gente, nós precisamos pensar muito bem se nós estamos andando na primeira opção, se nós estamos considerando, né, a vontade, a melhor vontade de Deus, a vontade prioritária de Deus a nosso respeito, né? Porque se nós optamos pela nossa própria vontade, né, pode ser que Deus até permita, consinta essa segunda opção, mas isso sempre será carregado de muita dor e muito sofrimento, né? Porque Deus sempre quer nos ensinar a depender dele inteiramente, integralmente. Então que jamais queiramos outra coisa em nossas vidas que não seja o governo de Deus. Vamos ler agora 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 18. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez a ele essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. E Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. E Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu Ana, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu, e que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela. E saiu, e então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Essa história de como uma mulher estéril e desamparada será mãe de um dos maiores profetas do povo de Israel, né? Samuel. Ele será um profeta, um juiz, vai ungir os 2 primeiros reis de Israel, né? Será muito importante na trajetória do povo de Deus. Que Deus te abençoe